Graça e paz, carisma, boa noite, amém? Que sensacional estar com vocês aqui, muito feliz de estar de novo aqui, novamente com vocês. O pastor Vanderlei é um amigaço, e desde quando a gente se conheceu, em 2018, a gente vem estreitando o relacionamento, estando junto algumas vezes, e eu estou muito feliz de estar com a minha namorada aqui, a Tati. Levanta aí, Tati, minha esposa. Me deu 3 filhos abençoados. Aê, obrigado. Só não viemos com as crianças porque a viagem é muito longa. A gente saiu, por exemplo, 2h30 de lá, né? Chegamos aqui umas 5h30, 3 horas. Tivemos o nosso culto lá pela manhã e logo após o nosso culto, cumprimentamos os irmãos, conversamos um pouquinho e já viemos para cá. Então, uma alegria mesmo, de verdade. A caminhada é longa, mas é tão bom quando a gente tem um espaço para compartilhar da palavra do Senhor, para conversar sobre as coisas do reino. E o pastor Vanderlei dá um espaço do púlpito dele assim, é uma responsabilidade muito grande. Então eu quero que o Senhor tenha misericórdia de mim, como foi orado aqui, e a palavra de Deus entre no teu coração, produza vida em você, acrescente sobre a sua casa. E foi para isso que nós viemos, porque nós estamos numa série de mensagens aqui sobre edificando a minha casa, né? Já falamos sobre a cobertura, as paredes, a proteção, já falamos sobre o terreno, né? Fiquei sabendo que já falou sobre quase tudo dentro da casa. Não sei se falou da mobília. Já falaram das mobílias dentro da casa ou não? Aí, ó, tá uma dica para a próxima aí, se tiver, falar das mobílias. Mas eu vim tratar de um outro ponto sobre essa edificação das nossas casas, do nosso lar. Eu vim falar de um ponto que é quando a gente precisa reedificá-la ou reconstruí-la. Então esse é o meu tema com você hoje. Deixa eu voltar aqui. Quero falar sobre Davi. Trouxe até um mapinha aqui para você saber um pouquinho mais sobre ele. 1 Samuel capítulo 30. Uma casa que foi desolada. Como é que nós reconstruímos ou reedificamos essa casa que uma vez foi desolada? Ela foi levantada e depois ela foi destruída. 1 Samuel, capítulo de número 30. Você pode deixar a sua Bíblia aberta aí. Eu falo de desolada porque desolação traz a ideia dessa destruição arrasadora, uma devastação total. Por exemplo, a gente teve uma pancada de chuva agora há pouco aqui, deu medo, hein? Uns relâmpagos fortes. Caiu a luz aí na casa de vocês também, não? Aqui na igreja acho que também, né? Foi forte o negócio. Então a gente já fica temeroso quando dá um vendaval desse. Tem locais do nosso país que são devastados mesmo. E casas que foram construídas, foram edificadas, enfim. Desolada, eu quero trazer essa ideia dessa devastação, dessa ruína, né? Dessa destruição. Observa que leva um tempo para a gente edificar a nossa casa. Leva um tempo para a gente comprar um terreno, para a gente montar, colocar um muro lá, construir uma fundação, levantar as paredes, colocar o telhado, janelas. A menos que você tenha condição de comprar à vista, você vai pagar um valor muito mais alto. Mas talvez a maioria de nós temos que ir fazendo devagarinho, construindo a nossa casa devagarinho. Compra o terreno primeiro e vai construindo aos poucos. E às vezes nós estamos casados e aí estamos no aluguel, e aí paga o aluguel e paga também a casa, a construção da casa. Quem construiu a casa dessa forma? Pagando aluguel e construindo a casa? Quem? Cadê os bravos aí? Umas 4 pessoas? O resto tem tudo dinheiro aqui e comprou à vista. É ou não? Acho que não, né? Eu não sei como é que foi que você construiu a sua casa, ou que você está construindo, ou se você não tem a sua casa, Deus vai te dar em nome de Jesus, se você não tem. Fala amém aí, irmão. Recebe essa aí. Leva um tempo para a gente construir, leva um tempo para a gente fazer o acabamento, e o acabamento acaba com a gente mesmo, que é o valor mais alto da casa, para a gente deixá-la do jeito que a gente quer. Leva um tempo para a gente colocar a mobília, leva um tempo para fazer tudo isso. Leva um tempo também para a gente edificar, não só a construção, mas edificar um lar, edificar de fato um ninho.
com pessoas que nós amamos, com vidas que nós geramos. Leva um tempo para você construir confiança. Leva um tempo para você colocar os planos da cabeça para o papel e do papel para a ação. Gerar filhos, guiar esses filhos, liderar uma casa, entender o papel de cada um, qual é o papel do homem, da mulher, enfim, essas coisas levam tempo para se levantar. Nós edificamos não só a casa, mas a família também, e para que ela fique, ela permaneça, ela subsista a tudo. Mas a verdade é que a construção de uma casa nem sempre resiste, por exemplo, a um furacão. Por mais forte que ela seja, às vezes o furacão vem pesado e leva tudo. Você vê nos Estados Unidos como é forte isso também, né? Quando passam os furacões não tem o que fazer, você tem que sair de lá, toca o alarme e vamos embora. É uma força descomunal. Do mesmo jeito também, a construção de um lar nem sempre consegue resistir a uma devastação emocional. É difícil você se recuperar de um adultério, por exemplo. É difícil você se recuperar financeiramente depois de uma manobra errada, depois de um investimento errado, depois de você ter colocado dinheiro onde não deveria. É difícil você retomar a construção daquilo que você está levando há tanto tempo. Então, essa devastação, muitas vezes emocional e espiritual, que vem sobre as nossas casas, que muitas vezes estava tudo bem, e ela vem ao chão de repente, é da noite para o dia, ou às vezes é uma semana. A gente perde de fato o chão, e é sobre essa desolação que muitas vezes acontece de surpresa nas nossas casas que eu quero conversar com você. Por isso eu trouxe a vida de Davi. Eu quero aprender com você, através da vida dele, como Davi conseguiu reedificar uma casa que foi desolada, uma casa que foi perdida, como esse homem foi usado por Deus para reconstruir não só a sua própria casa, mas a casa de todos os que estavam em volta dele. Quero aprender isso com você. Eu sou a casa favorita de Deus, você também é, amém? Diga amém aí. Quem é templo do Espírito Santo de Deus aí? Nós somos a casa favorita dele. A igreja é uma casa para todos os filhos. Nós vamos aprender isso também, como a igreja pode reedificar as nossas casas e os nossos lares, e como nós podemos contribuir uns com os outros. Mas para tanto, deixa eu te falar, antes de nós entrarmos em 1 Samuel capítulo 30, eu preciso que você mergulhe na história de Davi comigo. Eu amo o livro de 1 Samuel, de 2 Samuel. Eu queria que você entendesse um pouco do contexto para chegarmos no capítulo 30. Esse mapa que eu trago na tela é os tempos de Davi, os tempos bíblicos. A grande Canaã. Você vai ver ali onde está escrito Jebuseus. Jerusalém está bem ali. Davi estava com Saul, estava ao lado de Saul, e você conhece a história. O rei Saul ficou enciumado com ele. Davi que teve que fugir de Saul. Ele não queria arrumar encrenca com Saul, ele estava pagando para não brigar. Então ele sumiu dali, entrou numa caverna para entender o que estava acontecendo. Deus mandou a família dele para lá, e mandou todos os homens endividados, amargurados, enfim, todo mundo que estava triste. Os que Davi rejeitou do exército dele foram até Davi. Davi se fez líder desse povo, cuidou da própria família dele, também cuidou desses caras todos que se aproximaram dele. E isso tudo está acontecendo ali para perto de Hebron, ali perto de Jerusalém. Ele começa a fugir dali porque ele não quer arrumar encrenca com Saul. E a Bíblia fala no capítulo 27, nós vamos ler o 30, mas no capítulo 27, ele vai para a terra dos filisteus, bem perto ali da terra dos filisteus, para que o rei Saul parasse de perseguir ele. Hoje é a faixa de Gaza, existe até hoje. A faixa de Gaza em Israel, aquela área amarela ali, ó, Filistéia, está vendo ali? Faixa de Gaza hoje está ali, hoje é o povo filisteu da época de Davi. Davi fica bem perto ali onde está escrito Gerá, Berseba, aqui embaixo, onde está escrito Amorreus. Ele fica bem próximo ali, a faixa de Gaza, a terra dos filisteus, e ele se situa lá. Ele vai para ali porque ele não quer arrumar confusão com o rei de Israel, do seu próprio povo. Só que Saul ficou sabendo que Davi tinha fugido para o território inimigo, e por conta disso, então, Saul parou de persegui-lo. Falou, poxa, ele está com os filisteus ali, eu não vou arrumar encrenca com ele, porque esse povo vai vir contra mim. Então deixa Davi quieto ali. Davi acabou se estabelecendo em Ziclag. Ali não mostra, mas ela é bem próxima a Gerar ali.
Ele se estabelece em Ziclara, essa cidade fronteira com a faixa de Gaza, de Israel com a faixa de Gaza, e ali existia um rei chamado Aquis. Essa cidade pertence até hoje a Israel. Aquis recebeu Davi no território dele, e Davi ficou lá por 1 ano e 4 meses. E Aquis se simpatizou com Davi, e diz: cara, você é um cara boa pinta, você é um cara sensacional. Você me ajuda nas guerras que tiver aqui, claro, ajudo. Inclusive contra o seu povo, claro, ajudo. Imagina Davi se comprometendo com um negócio desse. E Davi saía para lutar contra os amalequitas, contra os quenitas, contra os amorreus. E ele saía para lutar com todo mundo e não deixava ninguém vivo. Porque é o seguinte: se Aquis, que é o rei dos filisteus ali, que está ali bem me acolhendo, souber que eu estou guerreando contra esses inimigos, mas não estou guerreando contra Israel, ele vai me matar. Então é melhor eu matar todo mundo para não ficar ninguém vivo e não chegar uma notícia até ele. E Davi faz isso. Então Aquis está pensando que Davi está indo contra o próprio povo dele. Só que Davi não está fazendo isso. Davi não está subindo, ele está guerreando contra os inimigos aqui embaixo. Nesses 1 ano e 4 meses, o rei Aquis decide ir contra os jerusitas, os gerzitas e os amalequitas que ficavam aqui no sul, perto do Egito. E aí Davi está lutando contra eles, mas falava que estava batalhando contra Israel. A história continua, e no capítulo 28 de 1 Samuel, os filisteus agora decidem enfrentar Israel. E quando eles decidem, eles chamam Aquis, e Aquis chama Davi para ir para a batalha com ele. E Davi responde prontamente: ó rei, você vai ver o que eu sou capaz de fazer. Sabe aquele negócio, estou contigo. E lá dentro do coração ele estava: meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou contra o meu próprio povo. Davi estava se amarrando num negócio perigoso aqui. Já estava com a sua família, já estava com a sua casa. De repente, nesse momento, o rei Saul fica apavorado. E é nesse momento da história que ele vai consultar aquela necromante, para saber se ele vai em guerra contra os filisteus ou não, porque ele sabe que Davi também está lá. É interessante essa passagem bíblica, depois você estuda na sua casa sobre ela. Chega então o capítulo de número 29, quando os filisteus estão marchando para enfrentar Israel. Eles saem ali da faixa de Gaza e começam a subir lá para Jerusalém. Agora vai ser olho por olho, dente por dente, vai ver guerra mesmo. Eles estão subindo forte. E quando os comandantes e os reis estão subindo, quem está na retaguarda? Davi e os soldados estão subindo também lá, todo mundo junto. Eles estão subindo, só que aí os comandantes chegam para Aquis e falam: Aquis, é melhor você despedir esse cara aí, porque pode ser que a gente esteja lá no meio da batalha contra o povo dele, e ele vai se voltar contra nós, e aí vai ficar feio o negócio aqui. Se ele se unir ao povo dele, ele vai se voltar contra nós, então a gente não pode correr esse risco. Aí Aquis, que tinha autoestima por Davi, chega para Davi, honra Davi na frente de todo mundo, mas diz: Davi, você não pode subir contra o povo de Israel no nosso exército não, melhor você voltar para sua casa. E Davi: como isso? No coração dele ele podia estar dizendo: oh glória a Deus, Deus deu um jeito de me livrar de enfrentar o meu próprio povo, né? Como isso? Não, mas você sabe que eu sou fiel a você, você me recebeu na sua terra. Irmãos, essa é uma época de Davi, que Davi está um pouco longe do Senhor. A Bíblia não fala nessa capítulo 26, 27, 28 e 29, não fala que Davi estava consultando a Deus como era de costume dele. Davi pegou um ritmo na vida que às vezes acontece comigo e com você. As coisas vão se normalizando, se estabilizando, e a gente vai ganhando uma certa segurança, a gente se esfria na oração, se esfria na busca a Deus, falta alguns cultos na igreja, sabe quando a gente vai ficando meio morninho, é essa fase de Davi. Só que ele tinha temor a Deus, ainda assim tinha temor a Deus, só que ele não estava em consulta com Deus constante como ele vinha fazendo, e como ele levantou a sua casa e edificou a sua casa. Davi estava num período de estabilidade e de segurança ali. Aquis pede para ele voltar, ele honra pela lealdade de Davi, mas pede para ele se afastar. E aí o que acontece? Davi então é poupado por Deus de levantar as mãos contra o seu próprio povo. Chega então, meu irmão, o capítulo de número 30.
ele está voltando, ele está saindo lá de perto de Hebrom ali, ele está voltando para ali onde está Beersheba, é o lugar onde ele tem a casa dele, Ziclag. Só que quando ele volta, ele tem uma surpresa de devastação, de desolação sobre a sua casa, e eu quero ler isso com você agora. Quero que você me acompanhe, o que está no capítulo 30 de 1 Samuel. Quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiro todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, e quando prosseguiam para o seu caminho. Agora, ao chegarem a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Uma primeira lição que eu quero que você aprenda aqui junto comigo e leve para a sua casa. Às vezes, meu irmão, Deus permite a gente perder, porque Ele sabe o quanto nós podemos ganhar a partir de algumas perdas nossas. Nem sempre perder é ruim, principalmente quando Deus está no negócio, principalmente quando Deus está pondo a sua mão. Você percebe esse cenário? Então eles estão voltando com um exército de homens, e quando eles chegam, eles pegam tudo destruído, tudo arruinado, tudo queimado. E pior, cadê as mulheres? Cadê os nossos filhos? Cadê os nossos pais? Não se sabe se morreu, se levaram, o que aconteceu. Entra um pouco na história e tenta imaginar o desespero desses homens. Os homens eram brutos, os caras eram fortes, guerreiros, de homens valentes. A Bíblia fala, num trecho da história de Davi, que os caras tinham rosto de leão, devia ser uns barbudão assim, uns troncudos, forte, que só de olhar para os caras você tinha medo deles. Era esses homens que estavam chorando até não ter mais força. Tamanha foi a desolação. Nossa casa que nós levamos tempo para construir, para edificar, está desolada, está destruída. É interessante porque nesse momento, eu quero que você imagine essa história comigo. Davi não sabe também o que fazer, e é a primeira citação desde o capítulo 27 que Davi vai para a presença de Deus, vai buscar força no Senhor. O verso 4 diz que os soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Suas mulheres, as mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, Jezreel, Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens estavam falando até mesmo em apedrejá-lo, pois estavam amargurados por causa dos seus filhos, das suas filhas. Agora Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Eles estavam chorando demais, só que Deus estava fazendo um caminho para trazer esse homem de volta para ele. Davi tinha se afastado um pouco do Senhor, e o Senhor fez um caminho que talvez não é muitas vezes o que a gente gosta, mas a verdade é que algumas perdas com Deus faz nós repararmos danos terríveis que causamos à nossa própria casa, e nos traz de volta para o Senhor. Esses homens queriam apedrejar Davi, só que Davi buscou força no Senhor, foi orar ao Senhor. Você já teve essa experiência na sua casa? Por exemplo, de que você não consegue pelas vias bancárias, financeiras, você não consegue pelas vias dos médicos, você não consegue pelas vias dos amigos, a família também fica impotente de te ajudar em alguma coisa, e você se sente assim, desolado. Você já teve essa experiência assim, meu Deus, quem poderá me defender? E aí você imagina que você tem um acesso ao trono da graça direto, e você fala, puxa, faz tempo que eu não acesso. Será que Ele ainda me escuta? Será que Ele ainda me ouve? Será que
eu posso me aproximar na condição que eu estou, porque eu estou tão envergonhado. E aí você vai para a presença de Deus e os pensamentos estão correndo para um lado para o outro, você tem dificuldade de orar, mas você começa uma oração e essa oração é difícil, você vai falando com Deus e daqui a pouco você sente um ambiente que você está orando mudar. Você começa a sentir uma alegria inexplicável no seu coração, porque está tudo acabado, tudo destruído, mas você sente uma alegria, é a presença do Espírito te inundando, e depois de um momento de oração assim, você sente essa paz de Espírito, é o Senhor voltando à sua natureza, é o Espírito Santo de Deus te levantando de novo, e aí você se sente forte o bastante por um momento. Não tem medo, não tem angústia, nada mudou por enquanto, mas naquele momento você se sente forte. Se você já passou por isso, então você sabe o que Davi está passando agora, quando ele busca força no Senhor, onde ele não acha em lugar nenhum. E nesse sentido, meu irmão, foi importante Davi ter perdido a família, porque estava recuperando ele, estava trazendo ele de volta. Deus sabe que muitas vezes aquilo que nós perdemos vai fazer a gente ganhar muito lá na frente. A gente não entende num primeiro momento, mas lá na frente Deus reverte o negócio. Quem está entendendo o que eu estou falando aí? Então, leve essa segunda lição para a sua casa. Deus quer recuperar você primeiro, depois as coisas que você perdeu. Deus quer recuperar você. Eu sei que a sua lista está grande às vezes. Senhor, é a minha condição financeira, quero conquistar a confiança da minha esposa de novo, depois do que nós passamos. Quero ganhar a confiança dos meus filhos, a confiança dos meus pais. Senhor, depois da bobagem que eu fiz com o dinheiro, eu quero tentar recuperar a minha casa, a minha família, Senhor. E aí o Senhor olha para você e fala: filho, eu conheço a sua lista, mas eu quero recuperar você primeiro. Talvez você não esteja tendo a real noção de que a maior recuperação da sua casa é você. No capítulo 27, quando Davi foi habitar lá na região dos filisteus, não tem registro nenhum, nem no 27, nem no 28, que ele consultou o Senhor. Mas aqui há um primeiro sinal de recuperação, de reedificação de Davi. A comunhão com Deus foi reestabelecida. Meu irmão, quando você perder tudo, ou quando a casa ficar desolada, ou quando você tiver surpresas desagradáveis, você ainda tem a presença de Deus. Você ainda tem o quarto de escuta, você ainda tem o lugar que você pode acessar, onde você se sente coberto, onde você encontra força, onde você se reestabelece no Senhor novamente. Você percebeu que num primeiro momento Deus não quer recuperar os bens materiais que você perdeu. Deus também não quer recuperar as relações que foram rompidas de dentro da tua casa ou de dentro dos teus parentes. A primeira vitória que você precisa ter, você que precisa reedificar a sua casa de novo, é a sua comunhão com Deus, é o seu fortalecimento no Espírito de Deus. Quando eu olho Davi buscando ao Senhor e se fortalecendo, no final do versículo 6, depois disso ele toma fôlego, vai no versículo 7 e diz ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar trouxe o colete a Davi, e ele perguntou ao Senhor: eu devo perseguir esse bando de invasores? Eu irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Então Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Ele sai com a turma, encorajado pelo Senhor, a ir atrás do que ele perdeu, a ir atrás da sua casa, da sua família. Vamos pagar o preço para isso. Sai com 600 homens. Quando eles chegam ao ribeiro de Besor, 200 dos camaradas não conseguem ir, eles estão exaustos demais. Imagina a pressão emocional.
o desgaste físico. Imagina continuar uma perseguição que você não sabe para onde estava indo. Aqueles brutamontes estavam cansados demais emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, e eles ficaram para trás. Aqui é aquele sinal no meio da desolação que parece que a gente não tem mais nada para perder. E aí a gente perde mais um pouco. Aí você fala, não é possível. Não, sabe aquela expressão, não tem como ficar pior. E aí de repente o negócio piora. Aí você fala, não, você está de brincadeira. Parece que é só com você, tem um alvo em você assim. Está todo mundo com a vida andando, a rotina fluindo, as crianças indo para a escola, a casa, mas com você tem um alvo gigantesco. E os problemas parece que tem senha. Quando passa um, vem o próximo e fala, cheguei. E aí você fala, meu Deus, como é que eu vou sair disso? As coisas parecem que em vez de melhorar, pior. Eu busquei ao Senhor, eu estou indo à igreja, até conversei com o pastor Vanderlei, expliquei tudo para ele. O pastor falou, meu irmão, conserta a vida, estou voltando a dar o dízimo. E o negócio está piorando. A história de Davi mostra para nós, irmãos, às vezes, para melhorar, piora um pouquinho. É assim, essa é a vida real do crente. Mas o Senhor é a sua companhia, Ele está com você, amém? Davi consultou ao Senhor e o Senhor falou, vai que você vai persegui-los e você vai encontrá-los. Só que no meio do caminho ele perdeu mais um pouco, 200 ficou para trás. Só que você nunca perde por consultar a Deus. Senhor, o Senhor falou para eu ir, eu estou indo. E parece que eu estou indo e eu estou perdendo mais um pouco. Mas sobre a tua palavra, eu vou continuar. Meu irmão, você tem que buscar força no Senhor. Para quem passou, está passando, ou surpreendentemente passará por alguma desolação ou dificuldade, na edificação de uma casa sua que levou muito tempo para se erguer, você precisa se lembrar das palavras de Davi hoje. Você não pode esquecer que a tua força vem do Senhor. E todos nós, sem exceção, vamos passar por algum momento da nossa história que nós vamos ter só o Senhor, o único recurso. E talvez você vai ter uma das maiores experiências da sua vida, porque você não vai conseguir se apoiar em mais nada. E mesmo sentindo que você talvez esteja perdendo mais, ainda assim você vai encontrar fôlego e força. E se você continuar obediente no caminho do Senhor, Deus dará a vitória como deu para Davi. Quem está entendendo aí? É assim, meu irmão, que se reedifica aquilo que foi destruído, aquilo que foi perdido. Você nunca perde por consultar a Deus. Continue orando, continue clamando, continue buscando. Por isso que o corpo de Cristo é importante. O pastor Vanderlei acabou de pedir para que a gente orasse uns pelos outros. Que força tremenda tem a oração uns pelos outros. Como nós recebemos encorajamento e fortalecimento espiritual somente de percebermos o irmão e orarmos pelo irmão. Nunca deixem de fazer isso, se sustenta assim, porque assim nós vamos, em nome de Jesus, seguir em frente e vamos ter vitória, amém ou não? Saem 600 homens, 200 ficam para trás. As perdas se tornam lucro quando Deus entra nas nossas guerras. Certeza que o Senhor está conosco? Ok, então até a perca nós estamos ganhando. Até a perda nós estamos no lucro. Nem sempre as pessoas vão continuar conosco. Quando eu saí da nossa igreja, num galpão que nós estávamos, que era de 600 metros quadrados, para ir para uma chácara de 30 mil metros, eu pensei que todos iriam. Mas muitos ficaram no meio do caminho. Primeiro que acharam que eu estava meio maluco. O valor era muito alto. Encontraram algumas dificuldades de distância. E uns 200, só para comparar a lógica da história, ficou para trás. Puxa, Senhor, é muita gente. Pois é, nem sempre aqueles que começam conosco vão até o fim conosco. Mas se você tiver segurança de que Deus está com você e a sua comunhão foi restabelecida, meu irmão, você pode ficar sozinho. Ainda assim, você está na maioria. Diga amém se você entendeu isso em nome de Jesus.
ele teve uma grande vitória, porque o Senhor estava com ele. Acompanhe a história comigo, você vai ver o verso de número 11 agora. No meio do caminho eles encontram um egípcio no campo, e trouxeram o egípcio a Davi, e deram água para ele, comida para ele, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. E aí então Davi pergunta para ele: a quem você pertence? De onde você vem? Ele respondeu: eu sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. O meu senhor me abandonou quando eu fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos queretitas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziclag. Imagina Davi vendo o cara confessar que ele foi lá na casa dele, incendiou a casa dele, destruiu a casa dele, participou de tudo que aconteceu ali. Davi poderia ter pego e jogado toda a sua raiva, enfim, todo o seu sentimento em cima daquele homem. Ele se mantém, ele se segura, ele não faz isso. E ele no versículo 15 pergunta: você pode me levar até esse bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que você não me matará, e nem me entregará nas mãos do meu senhor, então eu te levarei até eles. O rapaz está com medo, ele está angustiado. Quando ele levou Davi até lá, verso 16, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus de Judá. Meu irmão, quanta paciência a gente tem que ter no meio do caminho. Nós que estamos reedificando a nossa casa, que queremos reerguer das ruínas, da destruição e da desolação que passou por nossos lares. O que para alguns é perdido, para outros é a peça que faltava para a reedificação. Quando o rei dos amalequitas percebeu que o servo estava doente, falou: larga ele, deixa ele morrer aí, vamos em frente. O camarada fica 3 dias e 3 noites sem comer, que está doente. Davi chega até ele, quer dizer, um rejeitou, o outro acolheu. Davi devia talvez matar ele, mas Davi não faz isso, acolhe ele. Por quê? Porque esse rapaz talvez foi perdido e rejeitado pelos outros, mas para nós é uma peça fundamental para a reconstrução, para a reorganização. E às vezes a gente pensa que uma peça vai ser uma peça diferente, né? Deus vai mandar alguém com recurso, Deus vai mandar uma pessoa de bens, ou Deus vai mandar alguém lá na nossa casa. A gente faz uma conta de como Deus vai poder nos reerguer, nos reedificar. Só que Deus toma um caminho tão diferente, a ponto de pegar o inimigo para ser uma peça-chave para a reedificação, para a restauração do seu lar. Observa, meu irmão, esses são os planos de Deus. Deus está movimentando a história, Deus está movimentando a sua história, a minha história. Quem está entendendo isso? Deus toma caminhos diferentes dos nossos. O que é importante para mim e para você é saber que Ele está conosco até o fim. Você está entendendo isso de todo o coração? Por isso que, eu não sei se você já ouviu aquela frase: o lixo de uns é o tesouro de outros. Já ouviu isso? O que algumas pessoas rejeitam é lixo para elas, outros veem como um grande tesouro. Davi foi esperto e entendeu que aquele rapaz poderia ser uma peça-chave para a reedificação. Você vai me levar até lá? Sim, eu vou te levar, só me promete que você não vai me matar e nem vai me entregar ao meu senhor. Não, Davi falou: ok, fica comigo, só me leva até eles. Foi a primeira grande chave para ele ir atrás da família que havia sido perdida. Então, meu irmão, a gente aprende então que Deus vai permitir chegar até você algumas pessoas que foram desprezadas por outros, mas essas pessoas vão te ajudar. Às vezes a gente não quer dar espaço para alguns, porque nós olhamos para a nossa vida e falamos: puxa, eu estou passando por tanta coisa, aí agora vem o irmãozinho ali despejando mais coisa da vida dele para mim, está tão pesado. Ô irmão, procura o pastor, não leva mal não, mas divide suas lutas com ele lá, fala com alguém da igreja. Mas eu não posso, irmão, presta atenção, às vezes foi o Senhor que está mandando ele.
E aí você acha que não tem força para ajudá-lo porque você está desolado, mas o Senhor mora aí dentro, sim ou não? E quando a gente se permite ser usado pelo Senhor para abençoar a vida do outro, mesmo no estado difícil que nós nos encontramos, Deus reedifica a nossa casa, o nosso lar, nossa vida espiritual. Por isso que igreja é um negócio sensacional. Por isso que estar na comunhão dos irmãos é algo maravilhoso demais. Você não sabe a força de um desabafo. Tiago diz: confessai os vossos pecados uns aos outros, porque assim vocês serão curados. Observa quando a gente tem espaço para desabafar, para ajudar o outro. Quando a gente acha que não tem força, meu irmão, Deus põe força em nós. E ao estendermos a mão para o outro, quando nós deveríamos ter uma mão estendida para nós, quando nós fazemos isso para o outro, o Espírito Santo de Deus está somando isso na nossa vida, e está nos abençoando, está nos curando, está movendo a vida lá fora. Porque nós não deixamos de confiar. Davi não deixou de confiar ao Senhor, por isso não matou esse homem. Muito pelo contrário, ajudou ele a recuperar as forças e foi até o inimigo. Fique atento, porque aquilo que alguns estão desprezando, as pessoas principalmente que alguns desprezam, permita que o Senhor te use para trazê-las para perto. Que a Igreja Carisma fique aberta para os desolados. Que a Igreja Carisma estenda a mão para os abatidos, os entristecidos, os endividados. Que esse lugar seja um lugar de uma comunhão tão profunda, meu irmão, que os que estão lá fora desejem estar aqui, não porque o culto de vocês é legal, ou a estrutura de vocês é bacana, ou a música de vocês é boa, mas porque existe sinceridade no meio do povo, porque existe amor nas palavras, na visão, no acolhimento, na restauração de vidas. Quem não quer um lugar desse, irmão? Quem não quer entrar num lugar desse? Quem não quer pertencer a uma comunidade dessa? Que seja a comunidade Carisma, em nome de Jesus, diga amém. Amém. Verso 17 diz que Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Meu irmão, do início do dia até o final da tarde, Davi lutou. Onde esse cara encontrou força para lutar tanto tempo assim? A ponto de 400 jovens subir no camelo e sumir, porque senão ia morrer também. Percebe a recuperação de Davi? A vontade de recuperar é que gerou força para que Davi pudesse lutar e reedificar. Uma vontade dentro dele. Sabe aquele negócio que eu vou levantar minha casa de novo, eu vou reedificar minha casa, eu vou atrás desses homens que desolaram minha casa, eu errei, porque parei de consultar a Deus, me meti no meio dos filisteus, fiz parceria com o rei Aquis, estava envolvido eu, minha casa, os meus homens, com o mundo. Então talvez eu mereça o que aconteceu comigo, mas agora eu voltei para o Senhor, eu estou com o Senhor, e vou sim restaurar a minha casa. Percebe Davi reconstruindo a liderança dele, a força dele, e essa vontade de ter a família de volta. Imagina ele no topo do morro, olhando lá embaixo, o inimigo indo para lá e para cá, cantando, dançando, comendo, ele olhando de longe a esposa, os filhos. Aquela vontade de recuperar a sua casa foi o que gerou força para ele lutar, foi o que gerou força para ele reedificar. Bem cedo ele atacou, quase por 12 horas, lutou até ter vitória completa. Você acha que não tem força, meu irmão? E eu vim para dizer que você não tem mesmo, é isso aí. Mas quem vai te fortalecer é o Senhor. Se você andar com Deus de verdade, se você alimentar a sua comunhão com Deus, você vai lutar por 12 horas sem parar, e Deus vai suscitar força em você. Você não precisa se entregar à apatia, você não precisa se entregar à ansiedade, você não precisa se entregar à depressão, à síndrome do pânico. Você precisa se entregar para o Senhor, se fortalecer no Senhor, receber ânimo do Senhor e lutar para reedificar o que foi destruído pelo inimigo. Quem está entendendo, diga amém. Deus recupera você, recupera o que você perdeu, e também te dá o que outras pessoas não valorizaram. O verso de número 18 diz que Davi recuperou o que? O que está escrito na sua Bíblia? Verso 18, Davi recuperou? Lê a Bíblia aí, meu irmão. Davi recuperou
tudo. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem bens, nem qualquer outra coisa que foi levada. Davi recuperou tudo. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas. Seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Que coisa espetacular. Aconteceu exatamente o que Deus tinha prometido no versículo 8. Vai e você vai recuperar tudo. Se fortaleça em mim, vá e você vai recuperar tudo. Davi foi primeiro recuperado por Deus, e depois Deus ajudou Davi a recuperar tudo que ele perdeu. Só que aquilo que ele não tinha botado na conta, aquilo que ele nem tinha imaginado, Deus também deu para ele. A multidão de rebanhos e de despojos dos inimigos agora passa para a conta de Davi, e isso ele não tinha pensado. Quer dizer, o seu segundo estado é melhor do que o primeiro. Ele tinha perdido e tinha sido desolado e tinha sido arrasado. Agora ele tem tudo de volta, o que era dele, e Deus ainda o abençoou com mais. Que matemática extraordinária de Deus. Percebe que às vezes o recomeço é melhor do que o começo. Para você que levantou a casa e levou muito tempo para levantar ela, seu lar, seu ninho, sua família, e por alguma coisa você teve o seu lar desolado, e você está sem força, talvez desanimado. Deixa eu te dizer a primeira coisa: você está no lugar certo. Essa igreja é a igreja séria. Sim ou não? Diga amém, você está no lugar certo aí. Segunda coisa, você tem acesso ao trono da graça imediatamente, a hora que você quiser, e você pode se fortalecer na sua comunhão com o Senhor. Aquilo que você não está esperando vai acontecer sobre você, como aconteceu em Davi, só para provar para você que Deus é na sua vida, para que não fique sobre a sua força, a sua iniciativa, o seu jeito. Se você não tiver, você percebe? Deus faz mais só para dizer assim: sou eu que estou nesse negócio. Se eu não tivesse aqui, sua casa não tinha sido restabelecida, Davi. Davi está entendendo isso, e ele percebe que Deus não só devolve o que ele perdeu, entrega muitas outras coisas de pessoas que não valorizaram. É assim que a Bíblia fala que o ímpio ajunta para o justo, muitas vezes. É assim que Deus permite alguns negócios financeiros, algumas estratégias comerciais, algumas coisas para empreendedores, enfim, para funcionários, para quem quer, que ama trabalhar. Deus permite caminhos assim que vêm prosperar de uma maneira extraordinária. E Deus faz isso mesmo, irmãos. Deus faz isso mesmo. Eu sou prova viva na minha casa e também sobre a vida da nossa igreja, que é uma igreja que está no bairro mais carente da cidade, o mais pobre da cidade. Hoje é uma das igrejas que mais cresce na nossa cidade. A matemática não bate, a conta não dá para fechar. E é um jeito de Deus sempre estar mostrando assim: eu estou no meio de vocês. E viver isso é extraordinário, e você tem que viver também. Diga amém se você está entendendo. O verso de número 21, Davi então agora vai com os seus 200 homens. Aliás, foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo, e tinham ficado lá no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele, e ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou, mas todos, verso 22, todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. Os caras ficou bravos. Imagina eles voltando todos sujos, uma batalha dura, está trazendo um monte de rebanho. Aí eles dão de frente com os 200 que ficou lá sentado, que não quiseram ir para a guerra. Pensa você, se coloca no lugar deles. Eles saúdam Davi, abraçam Davi, e uns caras lá atrás começam a falar: você pode pegar suas esposas e seus filhos e sumir daqui. Vocês não têm parte com a gente aqui não, isso aqui é tudo nosso, vocês vão começar do zero.
Por que vocês não foram conosco? O coração todo bravo, nervoso, porque tinha pagado o maior preço, tinha pagado um preço muito pesado, e os outros não tinham pago esse preço ainda. Só que Davi tem uma reação diante desses homens, por isso que a gente tem que aprender com a liderança de Davi. Verso 23, Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu, entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel desde aqueles dias até o dia de hoje. Ó, irmãos, Deus quer que a gente recupere coisas, mas Deus também quer reedificar as pessoas. Não tem a ver só com coisas, tem a ver sobretudo com pessoas. Esses homens não foram, estavam cansados, estavam exaustos, estavam sem ânimo. E como acontece isso, pastor Vanderlei, dentro das famílias? Nem sempre está todo mundo na mesma pegada, nem sempre está todo mundo com o mesmo ânimo, nem sempre está todo mundo querendo fazer igual. Às vezes a esposa está lá animada, empolgada, conversou muito, chegou o dinheiro, vamos fazer, e o marido daquela, não sei, acho melhor não. Como é que você se sente? Aí ele fala, não, vai você, aí você como esposa fala, poxa, eu queria tanto você, a gente combinou, a gente ia, poxa, aí você vai sozinha e dá certo, funciona, a coisa prospera, a coisa multiplica. Aí seu marido, olha, não é verdade, não é que deu certo mesmo? Que bom, amor, dá um abraço. Você fala, abraço nada. Você vai para a cozinha, porque quando eu falei que era para ir, você não foi e tal. A vontade é de soltar o verbo e falar um monte. A vontade é dizer, ó, na hora que era para ir, você não foi. Na hora que era para lutar pelos filhos, você não foi. Ou o próprio marido fala, olha, eu falei para você que agora era a hora da gente fazer e você não quis. Você se enfiou dentro do quarto, foi chorar, foi se entristecer, eu fiquei sozinho, tive que fazer tudo. Olha como está a nossa casa, você não me ajuda em nada. Quantas vezes, numa desolação, a gente joga essa carga pesada no outro, igual esses caras estão fazendo. Ó, vocês são da nossa casa, vocês são da nossa família, mas vocês não merecem não. Graças a Deus que Davi é um homem prudente, está com a consciência no Senhor e entendeu que foi o Senhor quem permitiu isso, que foi a graça de Deus que fez ele alcançar. Por isso, meu irmão, tira do seu vocabulário, tira aí da sua vida aquela frase, eu não disse, eu não te falei. Tira disso. Se você aplicou a maior força, se sua casa está sendo reestabelecida e reerguida, e Deus está usando você, e os outros estão só sentados assistindo televisão, não fica bravo com eles. Agradeça a Deus, do Senhor está usando você para restaurar a sua casa, a sua família, por vir de você, os caminhos que Deus quer para levantar de novo o seu lar, o seu casamento. Agradeça ao Senhor por isso. Senhor, eu te louvo, porque o Senhor está me dando força, está pesado para mim, mas o Senhor está me ajudando. Abraça a tua casa, abraça a tua família, não despreze como esses homens estavam querendo desprezar os próprios irmãos, os próprios amigos, os próprios do povo. Deus quer recuperar coisas, sim, Davi recuperou, mas Deus quer reedificar as pessoas. Elas talvez não estavam acreditando, elas não estavam percebendo, mas Deus usou você e vai usar você ainda mais para despertar ela, sim ou não? Quem está entendendo? Por último, meu irmão, o verso de número 26. Quando Davi chegou a Ziclag, ele ainda envia parte dos seus bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo, eis um presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Ele enviou esse presente às autoridades de Betel, de Ramote, do Negueb e de Jatir, de Aroer, de Sefimote, de Estemoa, de Racal, da cidade dos Jerameelitas e dos Queneus, de Ormá, de Corazã, de Atasse, de Hebron e de todos os lugares onde Davi e seus soldados tinham passado. Meu Deus,
Tem tanta palavra difícil de ler, mas tanto lugar que Davi foi passando e foi deixando. Passando e deixando. Passando e deixando. Passando e deixando. Passando e deixando. Talvez porque ele entendeu uma coisa que a gente leva muitos anos para entender. Com Deus, quanto mais você dá, mais você tem. Quanto mais você tira de você e doa, literalmente, não empresta, doa. Quanto mais você faz isso, mais você tem. Por isso que a Bíblia deixa claro o tanto de cidade com nome esquisito aqui que Davi foi passando e deixando, passando e deixando. Presentes, presentes, presentes para você, presente. Recuperei minha família, está aí a minha esposa, meus filhos, está tudo de volta. Presente, eu não quero nada não. Por isso que Davi foi um dos maiores reis de Israel. Que homem de exemplo, que liderança. Do que a gente deve fazer quando a gente se afasta do Senhor e o que a gente deve fazer quando a gente volta para Ele também, irmãos. Deus quer reedificar a sua fé de novo. Deus quer reedificar a sua casa e prosperar tudo que está à sua volta. Deus quer te abençoar tanto, Ele não está contra você, mas talvez algumas perdas sejam intencionais para nós. Você precisa buscar o Senhor para entender como Ele vai fazer isso se levantar, se reedificar de novo. Vamos botar o telhado, vamos botar as paredes de novo, vamos planar o terreno novamente, vamos tirar o monturo, vamos trabalhar de novo. Puxa, mas de novo, eu já trabalhei, poxa, de novo. Sim, você tem força. Eu lembro de Caleb, quando chegou com 85 anos, depois de 45, que ele conquistou a terra de Canaã com Josué. Depois de 45 anos, ele está com 85, ele chega para Josué: Josué, o negócio é o seguinte, me dá ali a região de Hebron ali, que eu vou lá e vou tirar os inimigos de lá. E Josué olha meio assim para ele, né, e fala: rapaz, é mesmo? 85 anos, será que você está se enxergando direito? Ele diz: eu tenho tanta força quanto eu tinha 45 anos atrás. É só você dar a ordem que eu vou entrar lá, vou tirar aqueles inimigos de lá e vou possuir a terra que por direito é minha. Declarado por Moisés, 85 anos de idade. Para nos lembrar, meu irmão, que a gente não está morrendo não, que a gente tem força. Enquanto tem fôlego de vida em você, você tem força para conquistar, para reedificar, para começar do zero de novo. O Senhor é contigo, quem está entendendo? O Senhor é contigo. Deus reedifica a sua fé, e quando Ele reedifica a sua fé, Ele faz isso também na sua casa, e Ele prospera tudo que está à sua volta, para você ter condição, não só de erguer a si mesmo, o seu lar, mas também a todos quantos estão à sua volta. Eu queria orar por você, e queria interceder pela sua vida. Se você puder ficar em pé comigo agora.